momento muito virtuoso que nós vivemos com o atual governo, que as prestações de contas sempre sendo feitas presencialmente pelo secretário Ismael, pela secretária Cristiane Schmid. Então, para nós é um motivo de orgulho muito grande o respeito com que o secretário tem tido com a nossa casa, em sempre comparecer pessoalmente. Então, quero já, de antemão, agradecer aqui a presença de todos os deputados. Logo em seguida a fala do secretário Ismael, vou nomeá-los aqui a todos os presentes. Quero agradecer a presença do secretário mais uma vez, cumprimentá-lo, saudá-lo por essa presença e já de antemão passar a palavra para ele diretamente, sem mais delongas, para que ele possa dela usufruir por até 30 minutos e proceda assim a sua prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020. Secretário Ismael Alexandrino, boa tarde, mais uma vez obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na nossa comissão. Boa tarde, deputado Carlos Cabral, presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Boa tarde a todos os demais deputados que registraram presença. Sempre faço questão realmente de vir presencialmente aqui e agradeço, nobre deputado, a acolhida que essa casa sempre tem de forma muito cordial e respeitosa com a minha pessoa, né, representando aí o governador Ronaldo Caiado. Então vamos à apresentação do segundo quadrimestre. Só aguardar a projeção aqui. Então, deputado, é dever nosso, né, na prestação de contas, garantir, segundo a Lei Complementar 141/2012, né, que evidenciemos o montante e fonte de recursos que foram aplicados no período, bem como as auditorias realizadas ou em fase de execução no período e a oferta da produção de serviços públicos de toda a nossa rede assistencial, né, seja ela própria, contratada ou conveniada. Então, seguindo esse rito, alguns destaques, né, assistenciais. Nós fomos aí, mesmo em tempo de pandemia, conseguimos ser, junto com o estado de Santa Catarina, o estado do Mato Grosso, esses três estados, enquanto o Brasil diminuiu o número de transplantes renais, foi possível aumentar o número de transplantes. Fizemos aí 138 transplantes renais durante a pandemia, durante o quadrimestre, né, em vigência da pandemia, 8 de fígado. Desses, 141 órgãos foram captados até agosto e 41 doadores, né, foram efetivados. Então, 77,2% dos pacientes transplantados de rim, eles esperaram menos de um ano. Essa fila já chegou a ser de 3 anos. E 57% esperaram menos de 6 meses para ter o seu transplante efetivado. Então, Goiás fechou aí o primeiro semestre como o 5º estado com mais transplantes renais por milhão de pessoas no país. O montante de recursos que nós aplicamos pelo Tesouro, relacionado aí à nossa vinculação constitucional, cravada em 12%, no primeiro quadrimestre estávamos com 11,95% e no segundo quadrimestre 12,96%, cumprindo aí, mesmo antes de dezembro, a nossa vinculação constitucional. É óbvio que diminuiu, né, as receitas do Estado, esse número ele é proporcional à receita líquida, mas em virtude da pandemia, o Tesouro acabou aportando mais recursos também, estamos aí com 12,96%. Os repasses ao Tesouro aos municípios foram divididos da seguinte forma: a grande maioria deles, programa de saúde da família, ou seja, um programa estruturante da atenção primária, né, aportando aí os municípios, mantendo a regularidade dos repasses, né? Unidade de pronto atendimento vem como o segundo maior consumidor da verba, o plano de fortalecimento dos filantrópicos, o terceiro, serviço de atendimento móvel de urgência, né, o SAMU, o quarto, e os demais conforme discriminado. As auditorias realizadas no segundo quadrimestre, nós tivemos menos auditorias do que no primeiro quadrimestre, né? A boa parte dos auditores tiveram que ser remanejados para o CORE, que foi a central que nós criamos durante a pandemia, para que ela pudesse assistir a população de forma remota. Em razão disso,
no segundo quadrimestre, tivemos menos auditorias do que no primeiro quadrimestre. O nosso painel Covid, que é impossível prestarmos conta sem mencionarmos, né, a Covid, nós temos aí na casa de 220 mil casos registrados, né, e superamos o quantitativo de 5 mil óbitos, e aqui eu faço referência a cada óbito que existiu, né, com profundo respeito, com profundo pesar e com sinceros sentimentos para as famílias, né, que tiveram as suas vidas ceifadas e acometidas aí pela Covid-19, o SARS-CoV-2. No entanto, nós temos a grande maioria passando de 90%, chegando aos 95% de recuperados. Isso é o que nos motiva, é o que nos traz alento, né? Temos aí a doença cardiovascular, é a primeira doença com causa associada, a segunda é diabetes. O grande quantitativo de pessoas que se contaminam é de 30 a 39 anos de idade. No entanto, não é a faixa etária que mais tem óbito. A faixa etária que mais tem óbito é acima dos 60 anos de idade. Nós temos aí uma letalidade no estado de Goiás de 2,2%, a letalidade no Brasil está girando em torno de 3,3%, no nosso estado em torno de 2,2%, né, abaixo da média nacional, felizmente. Nós criamos um quadro específico para os profissionais de saúde, né, para contabilizar quantos por cento estavam se contaminando. Nós temos aí, da totalidade dos profissionais de saúde do estado, 2,8% foram contaminados, né? A grande maioria enfermeiros, técnicos, médicos e fisioterapeutas. Essas 4 principais categorias. Nós fizemos quase 500 mil testes foram realizados, né? Quase a metade, 48%, positivos, né? E 51% negativos. Uma taxa aí de 63.242 testes para cada milhão de habitantes. Foi uma estratégia nossa utilizarmos o RT-PCR, tanto é que no gráfico percebam que foi o mais utilizado, não foi o teste rápido, porque nós entendíamos que o teste rápido ele não tinha a precisão diagnóstica que precisávamos. Então, o estado de Goiás não adquiriu teste rápido, né? E nós tivemos os que nós utilizamos, até porque o Ministério da Saúde tinha anunciado uma compra de 22 milhões de testes e seriam distribuídos para estados, e foram. Então, nós utilizamos os testes rápidos fornecidos pelo Ministério da Saúde e algumas doações também de empresas privadas. Os leitos Covid que nós implantamos foram 363 de UTI, né, sendo hoje esse quadro ele é um quadro dinâmico, pode ser que no final da tarde isso tenha aumentado ou diminuído. Tem 320 ativos em 16 hospitais. Não significa que criamos 16 HCamps, não. O número de HCamps foi menor, mas mesmo nos hospitais que já existiam, nós ampliamos leitos de UTI. Por exemplo, o Hospital de Anápolis, ampliamos 18 leitos de UTI. O Hospital de Trindade não tinha leito de UTI, passou a ter leito de UTI. São Luís de Montes Belos não tinha UTI, passou a ter leito de UTI. Porongatu não tinha, passou a ter. Lusiânia também não tinha, passou a ter. Formosa não tinha, passou a ter. Então, foram uma série de ações orquestradas e concatenadas para que pudéssemos prover a assistência à população. De enfermaria, foram 676 leitos implantados, hoje estamos com 455 ativos, também nos 16 hospitais. Ou seja, nós temos aí superando a marca de 1.000 leitos Covid implantados. Esse gráfico, nobre deputado e demais deputados participantes da sessão, ele é muito emblemático, Coronel Adailton. Esse gráfico, ele traduz o que a gestão da saúde, o governador Ronaldo Caiado, fez durante a pandemia. Se observarem, até ali o dia 23 de março, mais ou menos,
Aquele azulzinho era o quantitativo de leitos que nós tínhamos de UTI. E o vermelho era a ocupação. A ocupação estava sempre ali na casa dos 90%, ou seja, um sistema, né, já bastante com gargalo, né, bem sufocado. Se não tivéssemos providenciado a ampliação, nós teríamos colapsado no dia 17 de maio, né, que teríamos aí uma curva em que o número de leitos disponíveis seria menor do que a nossa necessidade. Isso significaria, traduziria em óbitos na porta de hospitais, nas ruas, sem qualquer possibilidade de atendimento. Então, acompanhem ali o gráfico azul. A cada pique para cima foram leitos que fomos abrindo, né, em cada HCamp, abre 10 hoje, 20 amanhã, 30, 40, até chegar nos mais de 1.000 leitos que abrimos, de forma que aquela distância entre o gráfico azul e o gráfico vermelho, deputado Bruno Peixoto, é a distância da margem de segurança que sempre tivemos na condução da pandemia. Ou seja, em nenhum momento o paciente ficou desassistido por falta de leito de unidade de terapia intensiva. O bom de tudo isso, que exceto o hospital de campanha lá de Águas Lindas, né, que é a estrutura transitória, os demais hospitais que nós abrimos leitos, 10 em Jaraguá, 11 em São Luís de Montes Belos, 20 em Lusiânia, em Formosa, em Porangatu, Jataí, todas essas unidades, Itumbiara, né, a cidade lá do deputado Álvaro Guimarães, que nos ajudou bastante, todos esses leitos, eles permanecerão. Ou seja, uma rede que antes da pandemia ela estava quase saturada do ponto de vista de leitos de UTI, pós-pandemia ela estará com a sua capacidade muito aumentada, o que nos possibilitará fazermos muitas cirurgias eletivas, acelerar muito o nosso atendimento. Então, apesar do desafio, nós sempre preocupamos em deixar algum legado, né, para o estado de Goiás. Esses foram os municípios que foram contemplados com verba ou com leitos, né? Nós temos aí os amarelos, os hospitais, municípios com hospital novos, né, que tiveram leitos novos implantados, né? O verde em hospitais que eram conveniados, sejam eles filantrópicos ou não, e o azulzinho que receberam verba, unidades puramente filantrópicas. Então, percebam que todas as macro-regiões do nosso estado foram contempladas, né, diminuindo aí a necessidade de percorrer grandes distâncias a depender da necessidade. Nós tivemos ao todo, deputado Chico KGL, 24.832 internações, é maior do que a maioria dos municípios do nosso estado, né? 24.832 internações. 20.436 atendimentos de urgência e emergência e 278.353 atendimentos de serviço de apoio diagnóstico terapêutico, laboratório e exames de imagem. O estado de Goiás ele priorizou, deputado Carlos Cabral, o diagnóstico de imagem, a tomografia e não o raio-x, entendendo que a tomografia daria mais precisão diagnóstica. Então, são números expressivos, né? E aqui vai meu agradecimento aos trabalhadores da saúde, porque mesmo com medo, às vezes com incerteza, eles entregaram grande serviço à população, muitos deles se contaminaram e alguns deles tiveram as suas vidas, infelizmente, ceifadas, né? Então, aqui fica meu agradecimento, o meu reconhecimento e gostaria que todos desta casa tivessem a consciência e a gratidão que temos por esses profissionais. A execução dos nossos recursos específicos, deputado Carlos Cabral, observem ali, aquele gráfico do meio, a fonte 100, ali a gente discriminou por fonte. Aquilo ali foi o que a gente tirou do Tesouro Estadual, ou seja, a grande maioria, felizmente, nós conseguimos com as incursões que fizemos a Brasília, né, com verbas federais. E muitas delas, deputado Carlos Cabral, não era verba nova federal. O Tesouro Federal não teve que pegar esse dinheiro. Então, de onde veio esse dinheiro? Existia vários milhões depositados desde 2008 nas contas de municípios e do próprio estado. Só que eram verbas carimbadas para outros projetos de outras gestões e que estavam ali parados. Essa verba teria que ser devolvida para o Ministério.
Então, nós fizemos um grande esforço aqui no estado de Goiás, apresentamos ao Conselho Nacional de Secretário de Estado, o CONAS, um projeto para que o Ministério pudesse liberar essa verba para a gente gastar na Covid, né? Nos ajudaria muito e não seria ofensivo ao cofre do Tesouro da União. De forma que foi apresentado um projeto de lei, culminou na sanção dessa lei, a Lei Complementar 172, o que fez com que entrasse extra para o estado de Goiás 255 milhões de reais. Ou seja, isso veio de destinação federal de verba que estava ali, dormindo nos fundos, né, de saúde, sejam eles municípios e estado. Então, o que nós pudemos contribuir com a economia do nosso estado, mesmo diante da pandemia, nós nos preocupamos com isso, né? E então não foi verba do nosso tesouro. Temos ali também a fonte 135, que foi uma verba transferida também federal, a Lei Complementar de Ajuda aos Estados, né? A Lei 173. E aqui eu gostaria de tecer um agradecimento, mais um, a essa casa, que também contribuiu de forma muito contundente e de pronto, assim que começou a pandemia, destinou 10 milhões, né, para que pudéssemos gastar, né? A gente não tinha dimensão ainda do que viria, do que nós enfrentaríamos, de quanto isso duraria. Já temos aí mais de 6 meses, né? E empenhamos essas verbas. A da Lego já foi toda empenhada e toda liquidada, viu, deputado? Então, a gente fez ali empenho, liquidação e pagamento, e nós aplicamos da seguinte forma, os da Assembleia. A grande maioria foi no HCamp Goiânia, então aquele hospital de 210 leitos, ele tem uma contribuição ativa e com mão no bolso mesmo desta casa, nós agradecemos por isso. O HCamp de Porangatu também, que é uma região muito longínqua, é difícil de transportar paciente de lá para cá, e também a descentralização que fizemos para Goiás Turismo. Essa descentralização, deputado Bruno Peixoto, possibilitou que a Goiás Turismo contratualizasse alguns leitos na rede hoteleira para os profissionais de saúde, que se contaminavam e ficavam com medo de voltar para casa e contaminar suas famílias. Então, parte dessa verba da Lego, 1 milhão, 10% do valor que nós recebemos, nós descentralizamos para Goiás Turismo para isso, para contribuir para os profissionais de saúde, né, de forma que eles pudessem cumprir ali a sua quarentena, né, ter a sua segurança quando voltasse para casa. Aqui são os nossos convênios, né, todos, né, a região Sudoeste, Pirineus, Sudoeste 2, elas estão todas contempladas, Santa Casa Misericórdia de Catalão, de Anápolis, Padre Tiago, convênios que nós fizemos a renovação deles, o Araújo Jorge de Goiânia, o Pedro de Alcântara, né, ali na região Rio Vermelho, cidade de Goiás, o novo deputado estava presente lá, né, 10 leitos de UTI, né, justamente, e fizemos, acho que foi uma medida muito acertada, né, deputado, né, aquela unidade ali. Recentemente, deputado, só para título de informação, também enviamos uma ambulância nova para lá que ganhamos do Tribunal de Justiça de Goiás. O desembargador Walter nos entregou essa ambulância, destinamos àquela unidade. E aqui vai o agradecimento, né, a todo o nosso Tribunal de Justiça. Hospital Domingos Mendes, em Séries. Hospital Municipal de Alvorada do Norte. O Nasser Fayad, em Catalão, que tem nos ajudado muito com cirurgia cardíaca, com leitos de UTI. Santa Casa Misericórdia de Goiânia, né, que também tem nos ajudado sobremaneira em procedimentos cardiovasculares, vascular, urologia. Agora a gente está ampliando um pouco o escopo lá. Os nossos indicadores de dengue ao longo dos anos, este ano, até por estar um ano um pouquinho mais quente, né, com não tanta água acumulada, nós estamos com queda. Além do que, uma coisa que pode até mascarar um pouco esse número, é que os sintomas são parecidos com a Covid. Então, às vezes, acaba entrando como Covid e dengue, mas fato é que conseguimos uma redução de 42% aí dos casos notificados. Essa série histórica, deputado Carlos Cabral, para a gente ela é muito significativa, né? O estado de Goiás ele tem hoje 70,9% de cobertura de atenção primária. Preconiza-se que o ideal é acima de 70%, né? Então estamos aí na faixa já de ideal, só a título de comparação, o estado de São Paulo tem 56%
de cobertura de atenção primária. E isso é muito estruturante, reflete em um dos nossos grandes desafios, que era tirar a taxa de mortalidade infantil de 13,8 por 1.000 nascidos vivos para casa de abaixo de 2 dígitos, né, que é o 9,9. Conseguimos um avanço aí de 13,8 para 10,4, a média Brasil é 12,5. Então, para a gente isso é muito significativo. São muitas ações, não é uma coisa só, né, orquestrada. Isso aí para a gente também é bastante significativo, que são indicadores de internação por condições sensíveis à atenção básica. Esse indicador, quanto menor, melhor. A meta anual é 26%, então quanto mais baixo de 26%, melhor é. Nós atingimos aí 23,4%, que são aquelas doenças que precisam ser resolvidas na atenção primária e são, de forma que não gere internação. Felizmente isso aconteceu, porque em plena pandemia, se esse número fosse maior, a gente teria passado grande dificuldade nos nossos hospitais. Mamografia também ampliamos do ano passado para esse ano, lá a Policlínica de Posse está fazendo, lá tem a carreta, tem o que é o mamógrafo fixo também, e esse mês, dia 16, estamos integrando também um mês simbólico, do Outubro Rosa. Fiz questão de, para chamar a atenção em relação a essa causa, entregaremos um mamógrafo digital novo no HGG, que é um hospital nosso, que nós estamos começando as atividades eletivas naquela unidade. As despesas empenhadas com fonte do Tesouro, dividimos aí a grande maioria, como eu disse, atenção básica, assistência hospitalar 37%, suporte profilático e terapêutico, menos que isso. Então, a grande visão em relação ao Tesouro realmente foi a atenção básica, seguida da atenção hospitalar. Essas aí são as metas de produção. 2019, nós superamos em relação a 2018. 2020, em março, está ali em destacado vermelho, nós tivemos que suspender as cirurgias eletivas e as consultas ambulatoriais para nos prepararmos para a Covid-19. E aí isso fez com que, até o mês de agosto, nós tivéssemos números bem menos expressivos. Lembrando que o ano não terminou e essa produção vai até o mês de agosto. Mas acaba que substitui. Se for observar lá atendimentos ambulatoriais, em 2019 foram 1.297.000, 2020 até julho tínhamos 1.220.000, no entanto, com mais de 20.000 atendimentos ambulatoriais relacionados à Covid e mais de 278.000 exames relacionados à Covid também. Então, acaba que foi substituindo, e aí está um grande desafio pós-Covid de retomarmos as cirurgias eletivas e acelerarmos da melhor forma possível. E só para deixar claro, o mesmo movimento que nós fizemos, deputado Carlos, em relação àquele dinheiro de fundos perdidos, que buscamos no governo federal a liberação para a Covid, sobrando dinheiro Covid, já apresentei a proposta no CONAS e ao Ministério para que essa verba seja revertida para pagar a cirurgia eletiva. Então, tanto vai nos auxiliar no custeio, como nós temos a intenção de comprarmos mesmo, do privado, inclusive, no estado inteiro, cirurgias eletivas, que aí o paciente que ficou represado, ele pode ser atendido, seguindo aquela máxima do governador de descentralizarmos o atendimento, e pegar essa verba, que ela também estaria morta, porque ela é carimbada Covid, reverter ela para cirurgia eletiva. Acho que vai dar certo, nós estamos fazendo esforço lá no nível federal para que isso aconteça. Eu acho que será uma grande medida também de gestão, para tirar o atraso. Está aí os repassos para o custeio, o contrato de organização social. Em 2018, repassamos 129 milhões, em 2019, 120 e em 2020, 123, mais que 2019, porque expandimos estruturas. Aí estão estruturas que nós tivemos que ampliar, deputado. HK Goiânia, Lusiânia, Formosa, Águas Lindas, São Luís de Montes Belos e Tumbiara. Nenhum desses existia. Então, foi algo que, para a gente, foi muito desafiador, mas, felizmente, com todo o apoio que tivemos, o governador Ronaldo Caiado, tivemos desta casa,
dos trabalhadores da saúde, da segurança pública, da economia, foi possível ampliarmos esses leitos, instalar esses leitos e entregar isso como retaguarda e suporte à população. A produção dos hospitais de campanha e o Hospital de Goiânia, né, que é o maior deles, tivemos 14.315 pacientes dia, né? Isso no intervalo de tempo de 180 dias é muita coisa, tendo em vista que ele é um hospital referenciado, e lá fizemos mais de 197 mil exames. É uma máquina de trabalho. Então, temos aí, né, como eu havia dito, 24.832 pacientes dia atendidos nos hospitais de campanha, com quase 280 mil exames sendo realizados. Aí está o nosso cronograma de execução de obras. Nós não paramos as obras, viu, deputado? Nas primeiras portarias que eu redigi, eu fiz questão de deixar excepcionalizadas as obras da saúde. Então, a Policlínica lá de Goiás, a Policlínica de São Luís de Montes Belos, a Policlínica de Formosa, né? Todas elas, além de Goianésia e Quirinópolis, elas continuaram. O Hospital de Uruaçu, né, que é um grande desafio para a gente entregá-lo, e é uma grande vontade do governador Ronaldo Caiado, que já tinha sido até inaugurado 2 vezes, mas, né, sem a mínima condição. Nós temos de 100 a 130 homens trabalhando lá diariamente. E ele conclui, se Deus quiser, esse ano a obra para, no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser, entrar em operação. Então, é um hospital de 240 leitos. Quando eu fui lá, eu o apelidei de Gigante do Norte, né? Eu acho que é um hospital com escopo de hospital geral e maternidade e algumas outras especialidades, ele vai dar muita respaldo naquela região. Então, a grande maioria das policlínicas está do meio para o fim, né, Mauro? A conclusão. E o único que está parado em processo de licitação, que a CGE retornou para a gente hoje, dando o ok que nós atendemos todas as exigências, é o de Águas Lindas. É um hospital que tem aí quase 2 décadas, né, de obra, e que nós chegamos a retomar a obra com a empresa anterior, ela não tinha capacidade de execução, fizemos a ruptura do contrato, abrimos novo processo licitatório. O primeiro deles foi fracassado, porque é uma obra que quem assumir tem que dar garantia de entrega, né, uma obra que tem a sua depreciação, tem algumas questões técnicas lá de ter que drenar lençol freático e tudo mais, mas a CGE falou que nós atendemos tudo, e agora, creio que na próxima semana, nós publicaremos novamente esse edital. Ele ficará 30 dias publicado, né? Um regime diferenciado de contratação, né, Mauro? RDC, tendo em vista que é uma obra que está do meio para o fim, mas, se Deus quiser também, o ano que vem, ela se tornará uma realidade para o entorno. Entorno este, deputado, que não tinha nenhum hospital. Durante a pandemia, colocamos 3, um deles transitório, que é o de Águas Lindas, né? O final desse mês, se permanecer com esta tendência, nós vamos desmobilizá-lo, entregar a estrutura para o Ministério, que vai desfazer, né, da estrutura, tendo em vista que ela é transitória. O de Lusiânia fica como HCamp, o planejamento inicial até o dia 31 de dezembro, né? E depois, se tudo correr bem, a gente já dá a nova destinação para ele, que é o Hospital Geral mais Maternidade. O de Formosa, da mesma forma. Ambos com unidade de terapia intensiva, que não existia, né, no entorno. Então, de forma resumida e sucinta, esse foi o trabalho que nós fizemos neste quadrimestre, né? Na verdade, a pandemia, os desafios foram muito maiores do que os apresentados, mas eu considero que o Estado de Goiás, com todo o apoio que nós tivemos e com todas as mentes brilhantes e dispostas a ajudar, que nos ajudaram, nós começamos a ter uma queda sustentada do número de casos, do número de óbitos, de taxa de ocupação de UTI, e existe uma previsão da vacina chegar em janeiro, né, para que ela seja ainda no primeiro trimestre executada. Hoje à tarde está em discussão no COI algumas possibilidades de quando retomar algumas atividades, né? 2 delas devem ser pautadas hoje à tarde, nós temos a vigilância que está lá discutindo. Uma delas é escola
e a outra são eventos. Lembrando que isso é apenas uma discussão, deixando claro que não está sendo liberado nesse momento ainda, mas o momento de discutir é este, porque a hora que tiver a condição de liberar, o modus operandi dessa liberação precisa estar muito bem redondinho, muito bem organizado. Agradeço a oportunidade, mais uma vez aqui nessa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, essa Casa de Leis, a qual eu respeito muito. Retorno a palavra ao nobre deputado e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado ao secretário Ismael Alexandrino pela apresentação dos dados. Senhores deputados, com exceção dos deputados Chico KGL e Coronel Adailton, que se encontram aqui no plenário, os demais que quiserem fazer suas perguntas podem, por gentileza, fazer as inscrições pelo chat. Eu já quero aqui anunciar o primeiro inscrito, o deputado Hélio de Souza, que já solicitou o espaço para fazer questionamentos. Quero, ainda em tempo, cumprimentar aqui todos os assessores técnicos que acompanham o secretário Ismael, nosso amigo chefe de gabinete, o Evandro, e o Mauro, que acompanha aqui os superintendente de finanças da Secretaria de Saúde, que acompanha o secretário Ismael. Também saúdo aqui os deputados que nos dão a honra da sua presença nessa tarde na comissão, o deputado Álvaro, o deputado Chico KGL, o deputado Bruno Peixoto, deputado Paulo César Martins, deputado Rubens Marques, deputado Wagner Neto, deputado Hélio de Souza, Thales Barreto, deputado Coronel Adailton, deputado Charles Bento, deputado Wilde Cambão e o deputado Jefferson Rodrigues, que estão presentes nessa sessão. Antes de passar aqui ao deputado Hélio de Souza, e em seguida ao deputado Álvaro, que já se inscreveram, secretário Ismael, eu gostaria de deixar duas perguntas a Vossa Excelência, para que no momento oportuno também pudesse responder. Talvez fuja um pouco do escopo da prestação de contas do segundo quadrimestre, porém são questões que nós aqui, como deputados, estamos o tempo todo sendo cobrados sobre isso. A primeira, Vossa Excelência já passou por alto aqui do estudo agora à tarde, mas se de fato há alguma previsão para a volta às aulas aqui no estado de Goiás. Se esse debate que acontece agora à tarde indica para essa possibilidade de volta ou não haverá uma possibilidade de volta ainda esse ano. E um segundo questionamento, que também é um questionamento que fiz a semana passada aqui na comissão, a secretária Cristiane Schmidt, que é recorrente aqui a todos nós, é sobre a questão das vacinas. Eu questionei aqui a secretária Cristiane qual era a previsão na entrega da LOA que ela fez aqui na semana passada de recursos para a aquisição de vacinas para vacinação em massa da população goiana. A secretária respondeu timidamente de que as vacinas serão enviadas pelo governo federal e que o Estado apenas comprará os insumos para a aplicação das vacinas. Eu queria pedir, Vossa Excelência, aqui nesse tema, se eu estiver enganado, eu ficaria muito feliz, mas tendo acompanhado aqui com muito cuidado a questão, tenho visto que o governo federal se manifestou no sentido de adquirir vacinas para a vacinação das pessoas que estão no grupo de risco, prioritariamente, e algumas atividades essenciais, o que não significa uma vacinação em massa, que é o que alguns estados já estão fazendo por todo o Brasil. E eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se o entendimento de Vossa Excelência é que as vacinas que serão eventualmente adquiridas pelo governo federal serão para esses grupos específicos ou serão para vacinação em massa? E em não sendo por vacinação em massa, se Vossa Excelência concorda que a gente deveria reservar recursos na LOA para promover a vacinação em massa da população goiana, não só para aquisição de vacinas, mas também para fazer todo o protocolo de distribuição e aquisição de insumos para que a população possa ser totalmente vacinada, como alguns estados já se manifestam. São dois questionamentos da minha autoria. Eu passo agora ao deputado Hélio de Souza, em seguida ao deputado Álvaro, e aí concedo tempo para Vossa Excelência responder, e outros deputados que se inscreverem, a gente faz um segundo bloco. Vossa Excelência, deputado Hélio de Souza. Obrigado, deputado Carlos Cabral. Um abraço. Parabenizar você pelas duas questões levantadas. Eu endosso e estamos juntos nesse trabalho. Somente agora que vamos ter daqui até o fim do ano a oportunidade de discutir a LOA. Eu entendo que a prevenção é a alma que mantém viva a saúde do povo. Então, quero endossar e quero cumprimentá-la aí por essa posição.
o doutor Ismael Alexandrino, quero cumprimentar, agradecer pela atenção dispensada à minha pessoa em todas as vezes que eu tive a oportunidade de me dirigir a Vossa Excelência e a toda a sua equipe, em especial o doutor Evandro e a doutora Flúvia, que nos momentos que discutimos assuntos interessantes, eles foram muito solidários e foram muito solícitos nos posicionar. Eu vejo, doutor Ismael Alexandrino, que a questão do enfrentamento ao coronavírus em Goiás, ela teve muito equilíbrio, mas eu quero fazer um questionamento que eu não encontrei até agora uma resposta, porque dentro da estrutura do Estado ficou um vazio numa região importante, que é o Vale do São Patrício e a questão do Médio Norte goiano. Quando eu falo em Vale do São Patrício, nós temos a cidade polo, a cidade referência, nos itens fundamentais, que é a população, o socioeconômico, é a questão de Goianésia. Nós não entendemos o porquê que nós não fomos atendidos com um hospital de campanha, já que temos aqui uma policlínica pronta, equipada, e temos também o CREDEC. Então, nós tínhamos essas duas opções que estão paradas e a cidade enfrentando uma dificuldade muito grande, porque... Concedo mais 30 segundos ao deputado Hélio de Souza para a conclusão do questionamento, por gentileza. Doutor Hélio, seu microfone está mudo, doutor Hélio. Deputado, o senhor, aí, por gentileza, mais um minuto ao deputado Hélio para a conclusão, por gentileza. Eu estava falando que Goianésia não foi contemplado com o hospital de campanha. Eu queria mais um minuto, senhor presidente. Já concedi a Vossa Excelência um minuto. É possível mais um minuto ou não? Está concedido, concedido. Mas então, doutor Ismael, é um questionamento que Goianésia, a cidade de Goianésia até hoje não teve uma resposta. Temos o hospital de campanha, temos o CREDEC, temos uma das maiores contaminações do estado de Goiás e temos um público que, para ser atendido, teria que deslocar a cidade de referência aqui na região norte, é Porongatu, que fica a 230 quilômetros. Então, como nós temos estrutura, nós temos equipe profissional competente para trabalhar, eu vejo que houve uma falha em relação a Goianésia. Tivemos 68 óbitos e tivemos o paradoxo de que o paciente foi encaminhado numa mesma família. A filha foi para Porongatu, a mãe foi para São Luís Montes Belo e o pai para Goiânia. Então, a cidade não se sentiu contemplada com o apoio da Secretaria. Concedo a palavra ao deputado Álvaro Guimarães. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, na sua pessoa, cumprimento os demais colegas deputados que estão participando dessa reunião. E quero cumprimentar o nosso secretário Ismael Alexandrino, jovem secretário, muito competente e muito humano também. Eu quero agradecer especialmente Vossa Excelência e o governador do estado por ter atendido a nossa reivindicação, nosso pedido no que tange ao Hospital São Marcos, da cidade de Itumbiara, um hospital que estava há vários anos fechado, sucateado, e o senhor veio aqui atendendo o nosso convite e a determinação do governador e abriu as portas desse hospital. Hospital de 200 leitos, né? Hoje funciona 50 de enfermaria, com mais 20 leitos de UTIs. UTIs nem se fala, não existia na cidade de Itumbiara, UTI pública. 2 cursos de medicina na cidade de Itumbiara, e realmente a gente não entendia até então porque esse hospital não funcionava, mas o governador resolveu esse problema através de Vossa Excelência, secretário Ismael. E eu quero só saber de Vossa Excelência, agradecendo tudo que vocês fizeram aqui para a nossa região, que é um hospital regional, que será o hospital
Quando terminar o hospital de campanha, será o hospital regional, com todos os atendimentos. Eu sei que o restante, o hospital são 200 leitos, mas funcionando só temos 2 andares, ainda falta 2. Me parece que estão sendo feitas as obras. Eu queria saber as obras que faltavam para poder botar o restante funcionar. Concedo mais 30 segundos para o deputado Álvaro concluir a pergunta, por gentileza. É só para, perguntando e agradecendo mais uma vez o Estado, o governador e o secretário Ismael, perguntar para ele que quando será, a obra está sendo feita, o restante da reforma do hospital, e quando será entregue o restante da obra para a população aqui do sul de Goiás. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Eu concedo ao secretário Ismael 9 minutos para a resposta das três primeiros blocos de questionamentos. Em seguida, nós passamos para o segundo bloco. Pela ordem que foi perguntado aqui, deputado, o que está sendo deliberado e discutido hoje em relação à volta às aulas são os critérios, né, se permanecem os critérios estabelecidos no mês anterior, né, pelo COI, de quando atingirmos 75% de taxa de ocupação de UTI por 4 semanas de forma sustentada, ou uma redução de 15% do número de óbitos por 4 semanas de forma sustentada. A redução do número de óbitos na antepenúltima semana foi de 5%, na penúltima de 9,3% e na última um acumulado de 19%. Então, se permanecer com essa tendência, em novembro terá condições de retomar. Lembrando, isso não é só uma praxis da saúde, né? Seria, do ponto de vista de estrutura sanitário, condições da educação retomar essas unidades. Então, e respondendo à segunda pergunta do senhor, a vacinação no nosso país, ela é atribuição, do ponto de vista de aquisição da vacina, do Ministério da Saúde. Eu sei que vários estados, e muitos deles com cunhos outros que não propriamente sanitário, anunciaram possíveis aquisições, né? Nós tivemos estados que anunciaram de países que sequer apresentaram documentação na Anvisa ainda, que se apresentasse agora do Ministério já chegaria antes. Então, enquanto pairar qualquer tipo de dúvida e não tiver essa assertividade em relação à vacina, nós seguiremos a política federal, né, que o presidente Bolsonaro assinou a medida provisória, liberando 2 bilhões de reais de crédito extra-orçamentário para a aquisição de 100 milhões de vacinas, inicialmente com transferência de tecnologia. Então, a ideia é que faça, sim, a vacinação em massa, não só de grupos prioritários, não, mas existe a ordem desses grupos. Isso aí, para qualquer tipo de vacinação, tem. Provavelmente, o Ministério não divulgou os critérios ainda, provavelmente o primeiro critério será pacientes acima de 60 anos, depois cardiopatas, diabéticos e por aí vai. Agora, se puder fazer uma destinação na LOA em relação à aquisição dos insumos da vacina, eu acho que nos dá um conforto, né, Mauro? Pelo seguinte, nós já estamos nos movimentando para isso e o Ministério muitas vezes fornece a vacina, mas o insumo ele não fornece. A gente que tem que comprar a parte de rede de frios, a parte de agulha, de seringa e tudo mais. Então, e a logística como um todo, né? Então, se isso aí puder contemplar, ajuda sobremaneira, a gente entrega esse estudo detalhado para que isso seja apresentado na LOA, né? Para a gente vai ser excelente, porque é uma reserva de orçamento. E só dando 6 minutos. Só dando uma atualização em relação às vacinas, nós estamos com 4 vacinas sendo desenvolvidas no país. Uma delas é capitaneada pela Universidade de Oxford, em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Fiocruz, Rio de Janeiro. A segunda, chamada Coronavac, é uma vacina desenvolvida na China, em parceria com o Instituto Butantan, que fica em São Paulo.
A Pfizer, privado, também está trabalhando na vacina, e a Janssen Cilag, que é da Johnson & Johnson, também. A Sputnik, que é chamada vacina russa, até a última atualização, não tinha apresentado documentação ainda na Anvisa. Eu falei direto com o presidente da Anvisa, né, Almirante Barra, sobre essa atualização. A previsão é que elas estejam liberadas em janeiro, a partir de segunda quinzena, em fevereiro, começarem a serem aplicadas aí. O ano que vem vai ter muita vacina aí para a gente vacinar, se Deus quiser, todo mundo. Respondendo ao deputado Dr. Hélio de Souza, e fazendo menção às vezes que o senhor nos acionou, doutor Hélio, para a gente é sempre um prazer poder ajudá-los, não só o senhor, mas qualquer que chegar até nós. Como servidores públicos, o maior prazer do servidor deve ser servir, de fato, a população. Em relação ao que o senhor disse do hospital de campanha em Goianésia, nós tentamos aproveitar a melhor forma possível, a nossa política de gestão foi de aproveitar a melhor forma possível estruturas que já fossem hospitalares, né? Porque tem toda uma questão de vigilância, de adaptação, de liberação do corpo de bombeiros e tudo mais. Apesar de Goianésia ter uma estrutura, né, de policlínica que nós devemos, dentro em breve, iniciá-la, né, assim como a de Posse está funcionando, lá não era uma estrutura hospitalar. Estava no nosso radar, assim como estava também no do CREDEC, esteve o próprio Centro de Convenções de Anápolis e também até o Presídio de Águas Lindas. Mas lá naquele momento inicial, nós elencamos as prioridades, se a coisa apertasse, a gente avançava, né? Eu acho que foi contemplado, né, os atendimentos necessários, o senhor até citou aí de uma mesma família, que foi para São Luís, Goiânia e Porangatu. Felizmente os 3 foram atendidos, né? Lógico que não foi na própria cidade, mas não dava para a gente abrir hospital de campanha em todas as cidades. Então, esse foi o critério estabelecido, onde que já tinha estrutura que estava muito mais próxima da execução, para garantir a rapidez necessária, né? E posteriormente a gente avançaria, né? Felizmente não precisou, abortamos a ideia do Centro de Convenções de Anápolis, né? Acho que também foi uma decisão bastante acertada. Abortamos a ideia do Presídio de Águas Lindas, do próprio CREDEC e utilizar a policlínica como se fosse hospital, né? A rede de gás é outra, a estrutura não é feita para aquilo. Deputado Álvaro, o Hospital São Marcos, ele está em franca obra, né? De fato, a capacidade máxima dele são 200 leitos, tem 70 funcionando, deputado Carlos, e o resto dos 2 andares de cima, o Corpo de Bombeiros não liberava, porque precisava de adequações. Então, nós optamos pela segurança e estamos fazendo obra lá de forma bastante acelerada. Eu acredito aí que dentro de 60 dias a gente consiga tornar aquilo ali realidade. Do ponto de vista de obra, óbvio que terminando a obra a gente vai apresentar a vigilância, vai apresentar o Corpo de Bombeiro e esperar a liberação. E aí, falando só do escopo desse hospital, ele será um hospital regional, hospital geral, além de uma vocação, hospital geral com maternidade, além de uma vocação de cardiologia e de oncologia, deputado. Porque a oncologia no nosso estado é um tanto quanto carente. O Hospital Araújo Jorge tem convênio conosco, mas ele não é do estado. Então, nós teremos a estrutura do Araújo Jorge, teremos a estrutura de Jataí, com o Padre Tiago, e a de Itumbiara também. E estamos avaliando a possibilidade, de forma bastante técnica, do Hospital de Uruaçu, quando abrirmos, ele ter também oncologia. Porque o paciente oncológico ele é um paciente muito depletado, já por si só ele é sofrido decorrência da sua doença. Então é que a gente quer chegar mais próximo à população. Então, pelo planejamento, o de Uruaçu não está batido o martelo ainda, mas está bem avançado o estudo. Aí teremos estrutura de oncologia em Uruaçu, né, o Médio Norte, em Goiânia, Araújo Jorge, Sudoeste, em Jataí e Sul, Itumbiara. Então a gente faz um eixo, né, contemplando aí toda a população. Perfeitamente. Nós temos que ser religiosos aqui com o horário, em virtude de o plenário abrir às 15, e nós só temos essa estrutura aqui para fazer as sessões também. Eu quero aqui passar rapidamente a palavra ao deputado Coronel Dailton, que nos solicitou, em seguida a Vossa Excelência deputado Bruno e o secretário Ismael,
Já respondo em seguida, cumprimentar aqui a presença do presidente da Casa, deputado Lissauro, aqui na nossa comissão também. Deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, demais deputados presentes, senhor presidente da Assembleia, deputado Lissauro, Sua Excelência, o secretário Ismael Alexandrino e toda a sua assessoria, doutor Mauro, doutor Evandro, muito obrigado pela participação. Fui contemplado, presidente, na resposta do secretário e na deliberação com Vossa Excelência, exatamente sobre a destinação orçamentária para os insumos e para a estrutura, para a logística de fazer essa vacinação assim que estiver disponível. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer também, parabenizar a atuação do secretário Ismael e toda a equipe da Secretaria da Saúde pela condução dos trabalhos durante esse período de pandemia, liderados aí, coordenados pelo governador Ronaldo Caiado. Excelente trabalho prestado e o atendimento em todas as nossas demandas presenciais ou remotas, muito efetivo. Parabéns, senhor secretário, parabéns a toda a sua equipe. Muito obrigado. Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, secretário Ismael, quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da secretaria, apenas para pedir a informação para todo o nosso estado de Goiás, referente ao Hospital do Servidor. A estrutura ali montada permanecerá para atender a sociedade ou retornará ao IPASGO? Ou se tem um projeto de aquisição para atender a população do nosso estado. Em relação ao Hospital Regional de Uruaçu, se ao desmontar a estrutura do Hospital de Campanha de Águas Lindas, se Deus quiser, o mais rápido possível, que significaria um controle do avanço do Covid, que se Deus quiser, essa pandemia terminará rapidamente, se essa estrutura vai ser direcionada para o Hospital de Uruaçu ou tem outro planejamento. Perfeitamente, deputado. Deputada Leda, a senhora estava bonita com o adesivo, a gente estava quase decorando o número da senhora para votar para prefeita, e a senhora tirou rapidamente. Pode deixar aí que nós vamos gostar de ver o número da senhora, viu, deputada Leda? Pode ficar com o botão aí que é perfeito. Secretário, eu vou passar a Vossa Excelência para as respostas e queria também deixar mais um questionamento que me chegou aqui. Minha equipe me recordou de um fato que tem sido recorrente. Pessoas que não encontraram vagas na rede pública no momento de tratamento de Covid, que foram praticamente obrigadas a procurar a rede privada e que, ao se tratar na rede privada, ficaram com dívidas impagáveis. Aqui reflito também o caso de um amigo nosso, que até é assessor do nosso gabinete, que é da cidade de Santo Antônio da Barra, o Dudu, e ele teve que ir para a rede privada e saiu com a conta que, se ele vender tudo que existe na vida dele, não consegue pagar. Que recursos essas pessoas podem ter de apoio do Estado para tentar resolver essas questões? E repassando a pergunta a Vossa Excelência, eu já mais uma vez o cumprimento, ressalto aqui o que disse o deputado Álvaro, o senhor trabalha com muita dedicação, com atenção, com humanidade. Eu fui acometido de Covid e Vossa Excelência pessoalmente se preocupou com o meu caso. Graças a Deus fui praticamente assintomático e assim tenho recebido notícias de todo mundo, que Vossa Excelência pessoalmente muito preocupado mesmo, muito dedicado, e nesse momento de pandemia foi um trabalho excepcional que o senhor realizou. Então, assim, o cumprimento, já agradeço em virtude do tempo pela sua presença e deixo para as respostas dos questionamentos finais e sua despedida também, secretário. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, deputado Carlos Cabral e também coronel Adailton. Respondendo à pergunta do deputado Bruno Peixoto, em relação ao hospital construído pelo IPASGO, deputado, ele foi o nosso primeiro hospital de campanha e ele será, em 2021, o planejamento inicial, até junho, um hospital de retaguarda Covid-21, ou seja, será o último hospital a ser desmobilizado relacionado à Covid. Por que a gente precisa de um hospital de retaguarda? Porque eu preciso retomar as atividades normais dos demais hospitais, eu não posso ter paciente Covid nos demais hospitais. Então, o Hugo, por exemplo, pintou um paciente Covid lá, eu tenho que transferir. Então, esse hospital, ele será... já fiz a requisição dele, mais uma vez, que está garantido até 31 de dezembro. Farei até junho do ano que vem. E, posteriormente a isso, nós temos alguns planos no sentido da Secretaria dialogar com o IPASGO, obviamente não é algo de bate-pronto, dialogar também com o governador Ronaldo Caiado,
para aquela unidade servir a Secretaria de Saúde, né, de forma estruturada, provavelmente por aquisição, tendo em vista que o IPASGO é uma autarquia à parte, ele não está subordinado à Secretaria de Estado da Saúde. Ok? E a possibilidade, caso isso se efetive, é que seja o materno-infantil, porque a estrutura do materno-infantil é uma estrutura muito que deixa a desejar, hoje ela é insuficiente. Em relação a Uruaçu e Águas Lindas, parte dos equipamentos que serão desmobilizados, sobretudo camas e monitores, servirão sim a Uruaçu. E do que o deputado havia me perguntado, das internações, deputado, que foram procuradas no público e no privado, o que a gente teve foi, a grande maioria, o contrário. Procurado no privado, principalmente naquele momento inicial, o privado não tinha leitos suficientes dedicados à Covid e a gente puxava para o público, inclusive de IPASGO. Teve um dia que a gente fez um recorte, 23% que estava dentro do HCamp tinha plano de saúde. Então, se eventualmente algum paciente passou batido em relação ao atendimento público e optou pelo atendimento privado, não foi por falta de estrutura e disponibilidade do serviço público, de forma que nós não temos previsão orçamentária para isso, nem uma ação programada em relação a essas contas que foram contraídas, né, em virtude desse tipo de atendimento. E palavras finais, agradeço mais uma vez a acolhida aqui nessa casa, vocês são sempre muito gentis, deputado Amauri, cumprimento a presença, sempre muito gentis conosco da saúde, agradeço todo o apoio mais uma vez, né? Deixar claro que a pandemia, eu acredito que nós passamos a pior parte, mas ela não está concluída ainda e a vacina não chegou ainda, então de forma que nós precisamos ainda manter alguns cuidados, sermos responsáveis em relação a tudo isso. Agradeço a participação. Perfeitamente. Eu mais uma vez agradeço Vossa Excelência. O deputado presidente está aqui presente, está já bravo comigo, mas eu não poderia aqui rapidamente deixar o deputado Amauri pedir uma questão de ordem aqui. Vossa Excelência me conceda mais alguns minutos aí do nosso horário regimental. Vossa Excelência, deputado Amauri, por favor. Aqui cumprimentar o presidente aí da comissão, Carlos Cabral, e cumprimentando aqui todos os deputados, quero cumprimentar o secretário de Saúde, o qual eu tenho um grande respeito, e ele sabe disso, Ismael Alexandrino, e aqui eu queria trazer ao senhor e a todos os deputados, inclusive os deputados que nos assistem aqui através da internet, uma parceria e ouvir do senhor se há a possibilidade. Nós sabemos, e já conversei isso com o senhor, e o senhor disse dessa questão sobre a hemodiálise, a dificuldade que algumas pessoas possuem em deslocamento, distância. O senhor vê a possibilidade, se nós aqui somos 41 deputados, e se nós aqui, através de uma emenda conjunta, colocarmos aí um valor substancial, para que sejam criados aí, em alguns locais. Vou dar um exemplo, nós temos aqui Rio Verde, do presidente da Assembleia, Lissauer, do Chico KGL, Carlos Cabral, se nós disponibilizássemos uma emenda conjunta, para que se colocasse em Rio Verde, dentro da estrutura hospitalar hemodiálise, e nós bancássemos a compra dos equipamentos, o senhor acha que há a possibilidade do Estado manter isso? Então eu queria ouvir do senhor, e aí fica aqui a ideia, a todos os 41 deputados que aqui estão, que nós façamos uma emenda conjunta, para que possamos aí ajudar o Estado, para que nós colocamos aí em alguns, que seja no centro, mais no centro-oeste do Estado, mais no centro-sul, para que no norte, para que nós possamos aí dividir essa questão da hemodiálise. Se o senhor vê a possibilidade, se a Assembleia conseguir a compra dos aparelhos, através de emendas conjuntas aí dos deputados, tal ato. Deputado, respondendo, primeiro, obrigado pelas palavras, senhor, né, sempre também muito gentil conosco. Em relação à hemodiálise, quando ela é feita em hospital, ela é uma hemodiálise de agudo, não é aquela hemodiálise que vai fazendo de forma crônica, do paciente que precisa ir lá 2, 3 vezes por semana. No entanto, nós temos o planejamento e temos aonde colocar e não temos a verba ainda, e o equipamento, que são nas 5 policlínicas que a gente está finalizando a obra.
que é a cidade de Goiás, a cidade de Goianésia, a cidade de Quirinópolis, a cidade de Formosa e a cidade de São Luís Montes Belos. Cada unidade dessa, a previsão é que se gaste pelo menos 1,5 milhão de equipamentos. É a necessidade. Então, vamos falar aí de 7,5 milhões de equipamentos básicos, mais adequação da água. Então, se o senhor quiser também, podemos apresentar esse projeto para o senhor com custo detalhado e o Estado vai bancar o custeio depois. Porque está no planejamento global da saúde, mas nós não temos o tutu ainda não. Então... Posso, presidente? Então, aqui eu quero dizer aos senhores deputados, então seria em torno de 8 milhões de reais. Seria, em média, de cada deputado dessa casa, 200 mil reais das suas emendas impositivas. Eu acho que não ficaria pesado, senhor presidente. E aqui eu quero deixar esse pedido e a ideia a todos os deputados que nos assistem. Eu acho que seria de uma grandiosidade imensa dessa casa. E eu convivo, e como prefeito convivi com as pessoas que faziam hemodiálise. E na minha cidade são 100 quilômetros, 90 quilômetros. Eu imagino pessoas aí que caminham não, né, de carro aí, 400, 500 quilômetros na ida e na vinda. Vocês imaginam o que seria. Então, aqui fica a ideia aos senhores aqui, deputados dessa casa. Obrigado, senhor secretário, pela explanação aí do assunto. Obrigado, excelente ideia. Somos receptivos a ela. Perfeitamente. Senhor secretário Ismael Alexandrino, toda a sua equipe, eu cumprimento vocês, agradeço pela presença. Declaro prestadas as contas referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Mais uma vez agradeço a presença, peço que Deus abençoe e proteja no seu trabalho. Agradeço a presença de todos os deputados nessa sessão da comissão e declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Fica convocado os senhores deputados para na próxima semana a prestação de contas da Secretaria de Economia no horário regimental pela secretária Cristiane Schmidt. Está encerrada a presente sessão.